Conheço os 7 ex-presidentes brasileiros que já foram presos, assim como Michel Temer, preso na Operação Lava Jato. Outros ex-presidentes do Brasil também já foram encarcerados, mas por motivos diferentes. Temer teve a prisão preventiva decretada após a acusação de ser beneficiado com propina, em um processo criminal. O mesmo acontece nas 2 condenações de Lula. Já seus antecessores na dobradinha presidência e prisão cumpriram penalidades por seus posicionamentos ideológicos ou em golpes políticos. Conheça a seguir um pouco mais da história do nosso país. Seja bem-vindo ao canal 7 sobre tudo. Não esqueça de se inscrever e deixar o gostei. Agora vamos ao vídeo. 7. Hermes da Fonseca, 1922. O Marechal Hermes da Fonseca foi o 8º presidente da República, de 1910 a 1914, uma época de muitos conflitos no país. Logo no primeiro ano do seu mandato, o ex-governante enfrentou a revolta da chibata, um levante de militares da Marinha que pediam o fim do uso de chibatas em seu ambiente de trabalho. Em 1922, já como ex-presidente, Hermes da Fonseca teve ordem de prisão decretada pelo presidente da época, Epitácio Pessoa. O motivo: Hermes da Fonseca criticou uma medida de intervenção federal em Pernambuco. Além de sua prisão, também foi fechado o clube militar, o que gerou uma comoção entre os militares, que resultaria no movimento da Revolta dos 18 do Forte, ainda em 1922. 6. Washington Luiz, 1930. O último presidente do período da República Velha, Washington Luiz governou de 1926 a 1930, quando sofreu um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas e foi levado preso para o Forte de Copacabana. O ex-presidente partiu para exílio na Europa e nunca mais atuou na política. Seu governo viveu um período de grande estabilidade econômica, principalmente com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou grande conturbação em todo o mundo. 5. Arthur Bernardes, 1932. Arthur Bernardes foi o 12º presidente do Brasil, entre 1922 e 1926. Nascido em Minas Gerais, Bernardes sofreu forte oposição ao ser eleito, o que gerou o levante do Forte de Copacabana e o início do movimento tenentista. Uma das marcas de seu governo foi o início da siderurgia, na região de Minas. Em 1932, já como ex-presidente, apoiou a Revolução Constitucionalista, em São Paulo, que tentava acabar com o governo de Getúlio Vargas. Bernardes foi preso em setembro do mesmo ano, partindo para o exílio em Portugal, onde permaneceu por 1 ano e meio. 4. Café Filho, 1954. João Fernandes Café Filho era vice-presidente na época em que Getúlio Vargas cometeu suicídio, em 1954, o que o levou a assumir a presidência. 1 ano depois, Café Filho sofreu um ataque cardíaco que o afastou de seu cargo. Porém, quando estava prestes a voltar à presidência, foi cercado por um grupo militar em seu apartamento. Os militares pediam a posse de Juscelino Kubitschek. Assim, Café Filho permaneceu preso em sua própria casa até que o STF confirmasse o pedido de renúncia do então presidente, o que assegurava a posse de JK. 3. Juscelino Kubitschek, 1967. JK, como ficou conhecido, governou o Brasil de 1956 a 1961. Médico e mineiro, Juscelino chegou a ser prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais antes de se tornar presidente da República. Como presidente, ficou conhecido pela sua campanha 50 anos em 5, Programa de Desenvolvimento Econômico. JK também foi responsável pela construção da nova sede da capital federal, em Brasília. Após o golpe militar de 1964, foi acusado de corrupção e aliança com comunistas e teve seus direitos políticos suspensos. Em 1967, participou da Frente Ampla pela Volta da Democracia no Brasil, então foi levado à prisão, onde permaneceu por alguns dias até que foi conduzido para seu apartamento, permanecendo em prisão domiciliar. 2. Lula, 2018. No dia 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi preso, em Curitiba, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Condenado em 2 processos que, somados, totalizam 25 anos de sentença, após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. 1. Michel Temer, 2019. Michel Miguel Elias Temer Lulia, MDB, foi preso pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro no dia 21 de março de 2019. Ele foi detido em São Paulo, onde reside, e foi levado para o Rio de Janeiro, sob mandado de prisão expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Seu nome foi citado pelo delator José Antunes Sobrinho, dono da Ingevis, que confessou ter repassado R$ 1 milhão em propina a Coronel Lima, militar amigo de Temer, e do ex-ministro Moreira Franco, MDB, que também foi preso na mesma operação e é sogro de Rodrigo Maia, DEM. Além disso, Temer é alvo de 10 inquéritos. Formado em Direito, Michel Temer governou o Brasil após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, PT, entre 31 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2018. Bônus do vídeo: Jair Bolsonaro. Em 1986,
quando já servia como capitão, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Bolsonaro foi preso por 15 dias após escrever, na seção Ponto de Vista, da revista Veja de 3 de setembro de 1986, um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Comenta 1 se vai votar no Bolsonaro e comenta 2 se vai votar no Lula nessas eleições. Esses vídeos dão um trabalhão para fazer. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. E se puder compartilhe com um amigo, iremos ficar muito felizes com esse gesto. Tchau, tchau. Conheço os 7 ex-presidentes brasileiros que já foram presos, assim como Michel Temer, preso na Operação Lava Jato. Outros ex-presidentes do Brasil também já foram encarcerados, mas por motivos diferentes. Temer teve a prisão preventiva decretada após a acusação de ser beneficiado com propina, em um processo criminal. O mesmo acontece nas 2 condenações de Lula. Já seus antecessores na dobradinha presidência e prisão cumpriram penalidades por seus posicionamentos ideológicos ou em golpes políticos. Conheça a seguir um pouco mais da história do nosso país. Seja bem-vindo ao canal 7 sobre tudo. Não esqueça de se inscrever e deixar o gostei. Agora vamos ao vídeo. 7. Hermes da Fonseca, 1922. O Marechal Hermes da Fonseca foi o 8º presidente da República, de 1910 a 1914, uma época de muitos conflitos no país. Logo no primeiro ano do seu mandato, o ex-governante enfrentou a revolta da chibata, um levante de militares da Marinha que pediam o fim do uso de chibatas em seu ambiente de trabalho. Em 1922, já como ex-presidente, Hermes da Fonseca teve ordem de prisão decretada pelo presidente da época, Epitácio Pessoa. O motivo: Hermes da Fonseca criticou uma medida de intervenção federal em Pernambuco. Além de sua prisão, também foi fechado o clube militar, o que gerou uma comoção entre os militares, que resultaria no movimento da Revolta dos 18 do Forte, ainda em 1922. 6. Washington Luiz, 1930. O último presidente do período da República Velha, Washington Luiz governou de 1926 a 1930, quando sofreu um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas e foi levado preso para o Forte de Copacabana. O ex-presidente partiu para exílio na Europa e nunca mais atuou na política. Seu governo viveu um período de grande estabilidade econômica, principalmente com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou grande conturbação em todo o mundo. 5. Arthur Bernardes, 1932. Arthur Bernardes foi o 12º presidente do Brasil, entre 1922 e 1926. Nascido em Minas Gerais, Bernardes sofreu forte oposição ao ser eleito, o que gerou o levante do Forte de Copacabana e o início do movimento tenentista. Uma das marcas de seu governo foi o início da siderurgia, na região de Minas. Em 1932, já como ex-presidente, apoiou a Revolução Constitucionalista, em São Paulo, que tentava acabar com o governo de Getúlio Vargas. Bernardes foi preso em setembro do mesmo ano, partindo para o exílio em Portugal, onde permaneceu por 1 ano e meio. 4. Café Filho, 1954. João Fernandes Café Filho era vice-presidente na época em que Getúlio Vargas cometeu suicídio, em 1954, o que o levou a assumir a presidência. 1 ano depois, Café Filho sofreu um ataque cardíaco que o afastou de seu cargo. Porém, quando estava prestes a voltar à presidência, foi cercado por um grupo militar em seu apartamento. Os militares pediam a posse de Juscelino Kubitschek. Assim, Café Filho permaneceu preso em sua própria casa até que o STF confirmasse o pedido de renúncia do então presidente, o que assegurava a posse de JK. 3. Juscelino Kubitschek, 1967. JK, como ficou conhecido, governou o Brasil de 1956 a 1961. Médico e mineiro, Juscelino chegou a ser prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais antes de se tornar presidente da República. Como presidente, ficou conhecido pela sua campanha 50 anos em 5, Programa de Desenvolvimento Econômico. JK também foi responsável pela construção da nova sede da capital federal, em Brasília. Após o golpe militar de 1964, foi acusado de corrupção e aliança com comunistas e teve seus direitos políticos suspensos. Em 1967, participou da Frente Ampla pela Volta da Democracia no Brasil, então foi levado à prisão, onde permaneceu por alguns dias até que foi conduzido para seu apartamento, permanecendo em prisão domiciliar. 2. Lula, 2018. No dia 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi preso, em Curitiba, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Condenado em 2 processos que, somados, totalizam 25 anos de sentença, após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. 1. Michel Temer, 2019. Michel Miguel Elias Temer Lulia, MDB, foi preso pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro no dia 21 de março de 2019. Ele foi detido em São Paulo, onde reside, e foi levado para o Rio de Janeiro, sob mandado de prisão expedido pelo juiz Marcelo Bretas. Seu nome foi citado pelo delator José Antunes Sobrinho,
dono da Ingevis, que confessou ter repassado R$ 1 milhão em propina a Coronel Lima, militar amigo de Temer, e do ex-ministro Moreira Franco, MDB, que também foi preso na mesma operação e é sogro de Rodrigo Maia, DEM. Além disso, Temer é alvo de 10 inquéritos. Formado em Direito, Michel Temer governou o Brasil após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, PT, entre 31 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2018. Bônus do vídeo: Jair Bolsonaro. Em 1986, quando já servia como capitão, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, Bolsonaro foi preso por 15 dias após escrever, na seção Ponto de Vista, da revista Veja de 3 de setembro de 1986, um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Comenta 1 se vai votar no Bolsonaro e comenta 2 se vai votar no Lula nessas eleições. Esses vídeos dão um trabalhão para fazer, não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal, e se puder compartilhe com um amigo, iremos ficar muito felizes com esse gesto. Tchau, tchau.